Opa, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marren e você está em mais um episódio do Convite à Verdade, na série sobre o livro Código do Herói, de William McRaven. No episódio passado, falamos sobre o conceito da integridade e da compaixão, como esses dois conceitos estão inerentes ao conceito de herói do autor, né? No episódio de hoje estarei falando sobre perseverança e sobre dever. Pois bem, começando pelo capítulo da perseverança. Nos é apresentada a história de Jim Allison, um cientista que perdeu sua mãe e seus dois irmãos para o câncer e dedicou sua carreira para descobrir uma forma de combatê-lo. Durante muitos anos, ele se empenhou em um método que não era reconhecido por muitos outros pares da saúde, pois acreditavam que utilizar do próprio sistema imunológico para combater a enfermidade era extremamente improvável. Após vários anos, Ellison foi capaz de realizar um teste bem-sucedido, mas ainda assim sua ideia não foi aceita pelos grandes nomes do mercado. Porém, ele continuou com a ideia de, abre aspas, acho que qualquer grande mudança disruptiva que se esteja impulsionando terá uma boa dose de obsessividade, fecha aspas. Após muito tentar, sua ideia foi aceita, lhe rendendo um prêmio Nobel em 2017. Mas muito além do reconhecimento, é incrível o fato de que sua perseverança, após os vários anos sem sucesso, acabou salvando centenas de milhares de vidas. É algo comum em nossas vidas procrastinarmos certas tarefas por termos a percepção, consciente ou inconsciente, que elas não têm prioridade em nosso tempo. É como se todo dia acordássemos rodeados de várias peças de dominó em pé, com a missão de até o final do dia derrubar todos. Às vezes focamos em começar pelas peças maiores, pois chamam mais atenção, e gastamos nossa energia nelas, e ao final do dia vamos dormir com vários outros dominós em pé. Porém, existe um fator interessante nos dominós. Em 1985, o American Journal of Physics publicou um artigo no qual constatava que, se enfileiradas, uma peça de dominó é capaz de derrubar outra 50% maior. Supondo que essa progressão seja mantida e a primeira peça de uma fileira de dominós tenha apenas 50 centímetros de altura, nessa sequência, a 18ª peça já teria o tamanho da Torre de Pisa. A 23ª já seria do tamanho da Torre Eiffel. Com apenas um dedo, seria possível criar uma cadeia de acontecimentos capaz de derrubar uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Assim como os dominós, as tarefas também podem ser organizadas, de modo a criar uma cadeia de acontecimentos, te tornando mais produtiva em seus deveres. É muito mais fácil manter a persistência em tarefas desse modo, né? O autor afirma que, quando observamos o futuro, muitas vezes enxergamos inúmeros desafios um atrás do outro e duvidamos da nossa capacidade de lidar com todos esses obstáculos, temendo suportar mais do que somos capazes. Para lidar com isso, ele traz um pensamento que escutou quando era CEO: um avanço por vez. Assim como na fileira de dominós, pegue cada obstáculo como ele vem e foque nele. A frase de afirmação desse capítulo é: nunca desistirei de assuntos importantes para mim, minha família, meu país ou minha fé. Vou perseverar. O conceito da organização é muito forte aqui, né? Para ter persistência é preciso ter prioridade naquilo com o qual você quer persistir. E para isso é preciso de uma organização, de forma que essa prioridade de fato se torne uma realização todos os dias. Agora vamos para o capítulo do dever. Primeiro é contada a história de McCain, um herói de guerra. Na Guerra do Vietnã, após ser capturado pelos Vietcongues, passou grande tempo em cativeiro e tortura constantes. Os inimigos então souberam da informação que ele era filho de um general 4 estrelas da Marinha e o concederam liberdade antecipada para passarem a mensagem de privilégio para os americanos. Ele, entretanto, recusou, pois sentia seu senso de dever com todos os colegas que também estavam na mesma situação que a dele,
e passou mais 5 anos sendo torturado constantemente até conseguir sua liberdade. A outra história, que ao meu ver é muito interessante também, é de quando o autor, agora já um almirante 3 estrelas, estava no Afeganistão e foi convocado a apresentar dados para o presidente, que estava presente devido ao encontro diplomático. No portão de entrada do local, ele se depara com um piloto guardando o portão principal. Mesmo após grande insistência de seus subordinados e então do próprio autor, a piloto Jackson não permitia a passagem de ninguém sem a confirmação de seu sargento, mesmo demonstrando grande nervosismo com a situação ali. O autor então esperou pacientemente alguns minutos até que a mesma os concedesse passagem após receber tal autorização, o que culminou no atraso do encontro com o presidente. Após o ocorrido, McRae voltou a conversar com ela e deu uma moeda de honra por seu serviço. Ambas as histórias carregam consigo a ideia do dever. Na primeira, McCain se recusa a receber privilégios, pois vivia seu dever de permanecer em unidade com seus colegas e representar sua nação. Agora, aqui, nessa história, há um ideal do sacrifício e da integridade. McCain fez uma escolha que, em detrimento da outra, não preservou sua integridade física, mas seguiu seus princípios. Na segunda história, observamos que mesmo face à autoridade, a piloto cumpre sua ordem sem vacilar, sabendo da importância do seu dever de defender a integridade do presidente. Mesmo sabendo que isso poderia até mesmo afetar negativamente sua carreira, ela não abriu exceções ao cumprimento do seu dever. É apresentado um provérbio antigo: por falta de um prego, a ferradura foi perdida; por falta de uma ferradura, o cavalo foi perdido; por falta de um cavalo, o cavaleiro foi perdido; por falta de um cavaleiro, a batalha foi perdida; por falta de uma batalha, o reino foi perdido. Independente de qual seja o seu dever, ele afeta outras pessoas. Devemos cumprir com nossos deveres não simplesmente por eles servirem aos nossos interesses, diz o autor, mas principalmente pois eles servem aos interesses dos outros. O bom dever, portanto, é o reconhecimento da nossa responsabilidade conosco e com todas as outras pessoas. A frase de afirmação desse capítulo é: seja qual for o trabalho que me for dado, seja qual for o meu dever, farei o melhor que puder. É interessante como a ideia do dever está atrelada não apenas a nós mesmos, mas ao fato de que fazemos parte de todo um ecossistema e cumprir com o nosso dever significa reconhecer que estamos afetando a vida de várias outras pessoas. Mas é isso pelo episódio de hoje, pessoal. O que vocês acharam? Pensamentos? Enfim, espero que tenham gostado bastante, tenham refletido bastante, tenham recebido esse convite aí a pensar um pouco mais sobre esses conceitos, não só no contexto de heróis, mas no contexto das nossas próprias vidas, no nosso dia a dia, né? Enfim, agradeço por dar atenção e até a próxima, pessoal.